depois de uma derrota, tanto tempo invicto, tem que ter tranquilidade, não tem jogo fácil, o time veio para se defender, quando esse time vem só pensando em se defender aqui, fica muito difícil. Agora, a gente tem que manter o foco, sabe? Eu acho que é uma competição que são jogos difíceis, independente. A Copa do Brasil mostrou isso muitas vezes, que um time, às vezes, de menor expressão pode chegar numa final. Tem que apenas aprender, saber jogar essa competição. E eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, não tem que brigar com o adversário. Hoje a coisa não saiu, é criar mais opções, mais variedades de ataque, sabe, Valu? Eu acho que o nosso time insiste nas ultrapassagens, insiste nessa bola alçada na área. Às vezes, de repente, uma jogada individual tem que procurar mais alternativas, porque os adversários que estão vindo com essa proposta de jogo estão conseguindo neutralizar bem o nosso time. E aí o nosso time acaba se desesperando em algum momento, perdendo a cabeça e perdendo às vezes a confiança. Eu acho que tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. O nosso time está bem, está na ponta da tabela do brasileiro. Eu acho que temos tudo para ir muito bem nessa competição. Tem mais aí 90 minutos aí de jogo, que eu acho que o CRB vai manter essa proposta de jogo. Agora vimos como é que eles jogam. Basta o nosso mister aí achar uma saída, né? Vamos dizer assim, para a gente conseguir aí fazer o resultado. Que eu aposto que o CRB vai tentar fazer a mesma coisa lá, mesmo jogando em casa. Tá falado, Fabrício. Agora sim, Pedro Torres e, na sequência, Rafa podem seguir aqui do estúdio, analisando, né, as primeiras impressões deste empate do Cruzeiro no Mineirão por 0-0. É isso, um Cruzeiro nervoso, um Cruzeiro que não conseguiu criar, porque é um time que parecia não ter repertório no jogo de hoje. Mais um confronto onde o adversário abaixa as linhas, se coloca numa situação mais recuada e o Cruzeiro não consegue ter a paciência nem a inteligência suficiente para poder produzir ali, quem sabe, uma chance mais perigosa. Um Cruzeiro que apostou muito nos cruzamentos, tentou forçar muito finalizações de fora e, mesmo entendendo as limitações do elenco, eu esperava hoje soluções diferentes do Leonardo Jardim. Acho que todos os jogos ficar nessa questão de sempre apostar no bolaço e tentar demais alongar essa bola e uma bola no alto, a gente viu mais uma vez que não surtiu efeito, poderia ter tentado tomar outro rumo. A gente não está falando aqui que ele seria a super solução dos problemas, mas o Fabrício pontuou por várias vezes que faltou essa jogada de 1 contra 1, faltou tentar esse jogo por dentro, e o Cruzeiro poderia ter apostado no Kenji, acabou não escolhendo. Então, um jogo pobre do Cruzeiro, assim como foi contra o Ceará, e que escancara também que esse elenco precisa de mais profundidade. A gente entende as situações envolvendo tudo que diz respeito às negociações, mas o Cruzeiro precisa trazer um pouco de celeridade, até para que a gente possa dar uma refrescada nesse elenco e ter soluções diferentes. Porque a gente passou de ser pedra para ser vidraça. E aí, se todo mundo que vier aqui jogar com o Cruzeiro, baixar o bloco e o Cruzeiro não tiver soluções, e como o Samuel disse muito bem, esse elenco sentir psicologicamente todo adversário que nega espaços ao Cruzeiro, as dificuldades elas vão aparecer e uma sequência ruim ela vai se iniciar. Então hoje foi mais uma prova de que o Cruzeiro sentiu dificuldades em mudar o jogo, em tirar soluções e provavelmente daqui para frente, se o Cruzeiro não fizer outros movimentos ou não começar a apostar em outros nomes dentre os que tem ali à disposição, em que pese de novo o elenco não ter tantas opções, vai ficar também um pouco difícil para o Cruzeiro achar soluções contra adversários que se neguem a sair tanto e dar tanto espaço para o Cruzeiro, como foi contra o Ceará e agora contra o CRB. Um resultado muito ruim nessa noite no Mineirão e totalmente justo, porque por mais que tivesse a posse de bola, por mais que teve ímpeto ofensivo, o Cruzeiro não conseguiu transformar essas questões em chances claras de gol, né? Foram pouquíssimas finalizações na direção do gol e dessas mais raras ainda, aquelas que realmente levaram a algum perigo. É o retrato de um Cruzeiro pouco criativo, pouco inspirado, absolutamente burocrático nessa noite no Mineirão com a bola nos pés e por isso talvez não tenha merecido sorte melhor de sair daqui com um resultado positivo. O CRB tampouco produziu o suficiente também para ali em um ou outro contra-ataque beliscar uma oportunidade. A verdade é que teve pouquíssimas chances nesse sentido. Veio numa postura bastante retraída mesmo
com a sua formação mais utilizada, o que não é lá algo que o CRB faz muito, né? Normalmente não joga como jogou aqui no Mineirão, mas já é algo que o Cruzeiro precisa estar preparado. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira equipe que vem jogar conosco com linhas bastante baixas, preocupando-se primeiramente em se defender. Então o CRB foi muito efetivo na sua estratégia e o Cruzeiro mais uma vez demonstra dificuldades em furar bloqueios, em furar defesas que se fecham muito bem. Eu entendo que faz parte de uma equipe em formação, a gente tem que lembrar que esse treinador chegou em fevereiro, não foi ele que montou esse elenco, e esse elenco claramente carece de profundidade, hoje mais uma prova disso, mas ainda assim a sensação é de que com as peças que o Cruzeiro tinha em campo e com a forma como foi conduzindo as jogadas, poderia sim ter tomado melhores decisões ali no último terço para conseguir de fato converter essa posse de bola e essa sensação de ímpeto ofensivo em chances realmente claras de gol. Me incomoda bastante a quantidade de bolas alçadas na área, principalmente quando você ainda não tem o Bolasie em campo, então muitas bolas alçadas para jogadores como Caio Jorge e Gabigol, que não são lá grandes especialistas em bola aérea, não que eles não façam gols assim, mas acredito que as principais valências desses atacantes são outras, e isso é evidência de um Cruzeiro burocrático, que tem dificuldade de construir quando o adversário se fecha assim na última linha. Então, é assimilar isso, é melhorar, né? Não tem lá tanto tempo para treinar, mas o Cruzeiro precisa trabalhar com o tempo que tem. E, acima de tudo, Valu, incomoda muito essa sensação de um time que sentiu bastante o resultado do último jogo, um time que entrou na pilha do CRB em alguns momentos. Eu entendo que o jogo é nervoso, tem as suas questões. Fagner e Potker ali, foi uma questão até da falta que ele recebeu, faz parte, mas é preciso ter cabeça no lugar, porque o Cruzeiro é o favorito, vale mais para o Cruzeiro, tem mais coisa em jogo, aliás, vou corrigir, tem mais coisa em jogo para o Cruzeiro do que para o CRB, então não pode entrar na pilha do adversário com tanta facilidade e não pode se perder emocionalmente tão facilmente assim. É preciso retomar as rédeas aí da situação da equipe, que ainda vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas que na Copa do Brasil deixou hoje no Mineirão a oportunidade de abrir uma vantagem e de ir mais tranquilo para o jogo da volta, que vocês não tenham dúvidas, vai ser tão difícil quanto foi hoje ou até mais. Vocês já acompanham aí na tela da Samuca TV, né, a preparação, a nossa equipe posicionada para que a gente possa ouvir essa coletiva do técnico Leonardo Jardim após o terceiro jogo, né, do Cruzeiro sem vitória. Dessa vez, eu acho que o Cruzeiro, para mim, pelo menos, fez a pior partida dessa sequência. A gente pode até discutir. Concordo, Valu. A gente pode até discutir isso, né? Porque ali, contra o Corinthians, um time que não conseguiu realizar alguns movimentos técnicos bons, mas se defendeu bem, pelo menos até o final do jogo. Contra a equipe do Ceará, eu acho até que, se formos olhar, o CRB marcou melhor o Cruzeiro, talvez, do que o Ceará. Porque hoje, assim, não teve consagração do goleiro do CRB, né? Fez uma defesa ou outra importante, mas chamou muita atenção, Rafa, a incapacidade do time criar, especialmente no segundo tempo, que tínhamos ali Matheus Pereira, a gente tinha Gabigol, Caio Jorge, a gente chamava atenção aqui, o Jardim muda um pouco, faz uma espécie de losango ali no meio-campo, com o Eduardo podendo ajudar também o Matheus Pereira, com o Christian podendo ajudar, e mesmo assim, pelo menos me chama atenção nessa sequência. Eu acho que foi de longe o pior jogo e contra o adversário menos qualificado. Eu ouso dizer que o CRB tem menos qualidade até do que o time do Ceará. Concordo com você, Valu. Acho que foi a pior partida dessa sequência de 3 jogos sem vitória do Cruzeiro e preocupa porque o time vem em franca involução, talvez. Realmente, em algum momento ali no jogo contra o Ceará, o Cruzeiro mostrou as suas valências, né? Mostrou as suas qualidades, mas a partir ali dos 25 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, se perdeu, né? Se perdeu no jogo e hoje a sensação é que se perdeu de novo, talvez até no aspecto emocional, e aí isso precisa ser
corrigido rapidamente, porque não dá para você se perder tanto simplesmente porque a equipe adversária se coloca numa posição de se defender muito bem, né, de linhas baixas. Isso vai acontecer, acontece desde o Clássico Mineiro, o Atlético Mineiro veio ao Mineirão dessa forma e vai seguir acontecendo porque está muito claro para os adversários que o Cruzeiro é uma equipe que tem dificuldade de criar nessas circunstâncias. Esperava, sim, um ímpeto ofensivo mais letal, né, nesse segundo tempo, porque acho que o Cruzeiro até teve ímpeto ofensivo, mas claramente faltou criatividade, os jogadores com muita dificuldade de se encontrar. O Matheus Pereira entra mais centralizado, o Christian caindo pela direita, o Eduardo pela esquerda, Gabigol e Caio Jorge como uma dupla de ataque, obviamente com liberdade para circular, mas chama a atenção a dificuldade desses atletas se encontrarem ali no último terço em condições claras de gols, né? Então, muitos passes errados, muitos cruzamentos e muitas bolas alçadas na área que não encaixam, e aí você acaba não tendo a sensação que o seu time está atacando tanto quanto a posse de bola pressupõe, né? Porque você não consegue finalizar as jogadas a gol, porque falta esse capricho, falta essa capacidade de tomar a melhor decisão, até de gesto técnico mesmo, e nós vimos isso muito já no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo. Ficou muito evidenciado porque aí o CRB realmente abriu totalmente mão de atacar, enquanto o Cruzeiro circulou muito a bola ao redor da área, mas com pouquíssima capacidade de definição. E aí, só para encerrar aqui, para eu passar para o Pedro, no lance do pênalti mal marcado no Fagner, né, que depois a Edna volta atrás, fica claro ali que numa jogada em que você vai para um lance individual, você tenta um drible, você tem um caminho para entrar na área, mas o Cruzeiro, com os atletas que estavam em campo hoje, tentou isso pouquíssimas vezes, né? Então, às vezes é isso que vai resolver o problema, você conseguir quebrar a linha através de um drible. Então, é preciso que o Cruzeiro assimile isso o mais rápido possível, porque tem um adversário muito difícil no domingo e se complicou um pouquinho na Copa do Brasil, né? Tá em aberto, mas a gente sabe que jogar lá é sempre muito difícil, né, Pedro? Jogar fora de casa contra uma equipe como o CRB sempre é muito difícil, independente da divisão que a equipe esteja. A gente sabe que tem o fator climático, tem questão de torcida. Muito me assusta também essa dificuldade do Cruzeiro de entender a concepção da partida. Contra o Ceará foi a mesma coisa, o Cruzeiro tendo dificuldades ali para poder furar o bloco baixo do adversário, cedendo muitas transições, e hoje não foi diferente. Ao contrário, talvez, do CRB, como o Valu do Ceará, como disse muito bem o Valu, o CRB é uma equipe talvez menos qualificada, mas mesmo assim o Cruzeiro teve dificuldades de furar essa defesa. O Fabrício até citava no lance do pênalti mal marcado pela Edna e que foi prontamente anulado pelo VAR, que o Cruzeiro precisava de fazer mais do que aquilo. O Cruzeiro estava muito previsível. A única aposta do Cruzeiro era nas ultrapassagens por fora, e mesmo assim, quando o Cruzeiro conseguia encaixar, pecava muito no que diz respeito aos cruzamentos, né? O Cruzeiro não escolhia muito bem ali na hora de fazer os cruzamentos. Então fica de lição, eu acho que o Cruzeiro precisa de se preparar para isso, porque outros adversários vão repetir esse tipo de comportamento. E o Cruzeiro precisa de criar outros mecanismos que não sejam ficar chuveirando bola na área. O Cruzeiro cruzou muito, mas cruzou mal, não criou oportunidades de perigo através desses cruzamentos e consagrou um sistema defensivo, como o Fabrício fez questão de destacar no final da transmissão. É isso, a gente segue daqui a pouco para ouvirmos, né, o técnico Leonardo Jardim falando depois deste empate, né? É o terceiro jogo na sequência do Cruzeiro sem vitória, empatou contra o Corinthians, perdeu para o Ceará e hoje empatou o importante, era muito importante o Cruzeiro. Eu sempre falo que em jogos de Copa do Brasil, independente do seu adversário, é importante você conseguir mexer na vantagem, né? Seja ela mínima, né? Claro que 1-0 hoje não seria o placar que a gente pensa como ideal, mas muito menos o empate. O empate é ruim, sim, é um resultado muito ruim do Cruzeiro, que, claro, vai ter condições de jogar lá, mas a gente já sabe, outros fatores vão entrar, aí o desgaste, né, também vai entrar em questão. E assim, os lances hoje chamam atenção, né? Um time que conseguiu tanto nos últimos jogos até o jogo. Isso aconteceu até o jogo contra o Ceará. Hoje não aconteceu, mesmo com o Cruzeiro perdendo. Finalizações de dentro da área. As melhores oportunidades do Cruzeiro hoje vieram num chute, numa falta cobrada pelo Gabigol, que vai na trave, e no chute do Fagner, né?
Agora, mesmo com relação a essas questões técnicas, a falta de inspiração do Cruzeiro, o jogo ruim, é o principal aspecto neste momento. O campeonato não vai parar, domingo tem jogo importantíssimo contra o Botafogo, que também pelas oitavas contra um adversário que está fazendo uma campanha muito forte no Brasileiro, venceu 2-0. O Cruzeiro me parece ter se desconectado no nível de concentração, irritadiço. A gente chamava atenção, Pedro, vimos ali uma falta no começo do segundo tempo, 7 minutos, até anotei aqui, 7 minutos do segundo tempo. O Fabrício Bruno queria a bola cruzada de um jeito, o Matheus Pereira cruzou de outro. Eu sei que não como o pessoal costuma brincar, né? Não é peteca o futebol, existe realmente. Mas sabe quando você vê que está acima do tom, parecendo realmente uma irritabilidade? Eu acho que talvez o principal aspecto do Jardim a mexer nessa equipe até o próximo final de semana que vem, seja o mental, Pedro. Seja o aspecto mental para a equipe voltar, olhar para aquilo que ela construiu até aqui e voltar a fazer aquilo, desde se concentrar dentro do campo de uma maneira não... O Cruzeiro caiu na provocação nos 2 últimos jogos do adversário, com respeito, né? O Cruzeiro que enfrentou Palmeiras, o Cruzeiro que enfrentou Flamengo, Bahia, acabou sendo irritado por jogadores, mais uma vez, pessoal, com respeito, mas acabou sendo irritado, saindo do seu nível de concentração e foco contra times como Ceará e CRB. O aspecto mental tem chamado muita atenção. O Cruzeiro, isso reflete inclusive nas tomadas de decisão. Tiveram alguns lances, teve até um lance de uma finalização do Caio Jorge, que ele acaba finalizando de fora e ele poderia ter feito esse passe para outro companheiro. O Cruzeiro tem tentado demais umas finalizações de fora da área, coisa que não tentava em outros momentos, e devolvido muito a posse da bola para o adversário, e tem entrado muito nessa pilha. Hoje eu vi um Fabrício Bruno, por exemplo, muito nervoso, segurando demais a bola, perdendo a bola em momentos que ele não costumava perder, discutindo muito com a arbitragem e propriamente até às vezes com alguns companheiros. Então está faltando aí o Cruzeiro colocar a cabeça no lugar, ser mais tranquilo no que diz respeito ao aspecto do jogo. A gente sabe que o emocional no futebol, em alguns momentos, ele vai ser aflorado. Tem até um ponto que é necessário ponderar, não foi parte principal do resultado, mas a arbitragem da Edna muito ruim, acaba minando e pilhando os atletas também, é um aspecto que a gente precisa de deixar aqui sempre claro, mas o Cruzeiro precisa de ser mais tranquilo. A gente já passou por jogos de tensão muito maior, o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o próprio Flamengo, o jogo contra o Corinthians, e mesmo assim o Cruzeiro não cedeu tanto ao aspecto mental, e nesses últimos 2 confrontos foi possível ver um Cruzeiro muito nervoso, saindo muito do que é as suas características, e não à toa o Cruzeiro não consegue marcar um gol hoje no CRB, e também saiu derrotado diante do Ceará.